pessoal, essa é a nossa primeira aula Tempos Difíceis, baseados em Lucas 21, de 7 a 28, sobre o sermão escatológico de Jesus. A gente está vivendo aí essa pandemia do coronavírus, então nós vamos ver o que a palavra diz para nós, os cristãos. Jesus advertiu os discípulos sobre calamidades que haveriam de vir. Mateus e Marcos têm um relato paralelo. Na última semana de Jesus na Terra, ele revela o que haveria de vir, ok? E diante da dureza do coração dos judeus, ele fala que o templo seria destruído. Ele fala, não ficará pedra sobre pedra. E isso atraiu, vamos dizer assim, a curiosidade dos discípulos, que quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, os discípulos lhe perguntaram sobre o que ele tinha falado, sobre o templo. Quando sucederá isso? Qual é o sinal? E Jesus vai responder então em 4 partes. É um período marcado por várias sucessões e sua volta, ou seja, o princípio das dores. É uma época de grande sofrimento e destruição do templo, a grande tribulação falada pelo profeta Daniel, um período de intenso sofrimento que antecede a vida de Jesus, está mais lá para frente, no verso 20. Cristo fala do seu retorno para redimir seu povo, julgar e punir os ímpios, no verso 27, e exortações à vigilância, dos versos 26 a 36. Então, nós vamos estudar o período mencionado do 7 a 19, que é o período chamado em Mateus de o princípio das dores, tá bom? É o período que Jesus descreve, que antecede as 2 vindas de Jesus. A primeira, que é a humilhação dele, de Cristo, e a segunda, que é o tempo de glória, né, de Cristo, dando início ao período final e até a eternidade. Nós estamos vivendo esse período que antecede a segunda vinda de Cristo e este é um tempo marcado com alguns acontecimentos. Os discípulos pedem sinal e Jesus responde, os sinais são estes. Vamos lá? Número 1, falsos profetas. Ele fala, veja que vocês não sejam enganados. Neste momento, Jesus estava cercado de 12 discípulos, dos quais um iria traí-lo, um iria negá-lo e os outros 10 iam fugir. Ele pega e fala, viriam pessoas como se fosse eu contra vocês, para enganar vocês. Falar isso não fazia o menor sentido, né? Sendo que ele, de acordo com a opinião dos homens, não era ninguém. E pior, ele ainda era maldito, porque morreu numa cruz, o pior tipo de morte, o pior tipo de pessoa. Então, humanamente falando, quem queria passar por um mestre que morreu vergonhosamente na cruz? E que foi, inclusive, abandonado pelos seus discípulos, não é verdade? Entretanto, ele disse, muitos virão em meu nome, se passando por mim. E eles vão enganar a muitos, dizendo, sou eu, chegou a hora, olha eu aqui. Jesus adverte, não acredite nessas pessoas. O que Jesus quis dizer aqui é que ele virá de forma pública. Todo olho verá. E isso está em Atos 1:11. Quero ler para você. Rapidamente vou abrir a Bíblia aqui, nós vamos abrir juntos. Atos 1:11 fala o seguinte. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Veja bem que Jesus virá de forma pública e visível. Então, cuidado para que ninguém engane você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desde essa época, né, desde que Jesus falou essas palavras, não cessou de ter falsos profetas, contaminando a igreja, enganando a muitos, desde o período dos apóstolos, pós-apostólico, especialmente na Idade Média. Mudaram a religião, acrescentaram dogmas à religião. E até hoje, queridos, parecem pessoas falando contra a palavra e enganando a muitos, né? Outra coisa, essas mudanças de dogma na religião, quer dizer, muda o que está na palavra, ela também leva a outro sinal que é a apostasia, e nós vamos falar mais para frente. Outra coisa, outro sinal, o mundo em guerra, nação contra nação. Então vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Quando Jesus falou essas palavras,
o mundo vivia sob o domínio dos romanos, ok? Existia uma falsa paz chamada Pax Romana. Quer dizer, os romanos imporam uma paz superficial entre as nações que eles dominavam. E as nações na época, elas não geriam o seu próprio destino, ok? Então, debaixo do poderio romano, não havia guerra entre uma nação e outra. Então, o mundo vivia em relativa paz quando Jesus disse que haveria guerras. E, na verdade, essa Pax Romana durou aí mais ou menos uns 180 anos depois da morte de Jesus. Mas sempre houve guerras daí por diante, rumores de guerras, nação contra nação, e você vê isso no verso 10. Terceira coisa, terceiro sinal, revoluções, revoltas populares, está no verso 9. Grupos dissidentes querendo subverter governos, golpes de Estado, revoluções armadas ou não. Acho que, né, tem alguma coisa aí que a gente já viu por aí na televisão, não é verdade? Quarto sinal, grandes terremotos. Vem se intensificando, queridos. Catástrofes que não param de acontecer. Você pode dizer, mas isso sempre aconteceu. Sim, mas se você for no Google e pesquisar, você vai ver que estão se intensificando. Antes era mais espaçados. Hoje nós vemos que esses acontecimentos têm, de fato, seguidos, né? Dentro de um ano você vê mais ou menos 700 tremores de terra, que vai desde um pequeno tremor a um grande, um 9, um 7 na escala Richter. Então é muita coisa que está acontecendo ultimamente. O quinto sinal, epidemias seguidas de fome, colapso do sistema nervoso, estruturas de governo e sociedade. A humanidade tem passado por muitas delas, querido. E deixa eu te falar, a mais famosa delas foi a peste negra, a chamada peste bubônica. Você deve ter estudado isso na escola. Matou 60% dos habitantes da Europa, dizimou a Europa. Lutero enfrentou essa epidemia durante a reforma da igreja em 1527 na cidade de Wittenberg. Lutero e a esposa dele, Caterine, abriram sua casa para receber os enfermos e evangelizá-los. E ele deixou várias referências de como os cristãos deveriam se comportar, né, no meio das epidemias, pragas e pestilências. É muito interessante você dar uma lida nas publicações de Lutero. Está falando isso no verso 11, sobre as epidemias e praga. E outra coisa, a peste, né, a peste negra, chamada de Black Death, é também chamada de peste bubônica, ela vem de moscas que viviam nos ratos, uma bactéria que causa praga, e isso matou 200 milhões de pessoas. De janeiro, né, de 1918, a 1920, outra praga chamada de Spanish Flu, gripe espanhola, que foi o primeiro tipo de H1N1, contaminou 500 milhões de pessoas no mundo, 27% da população mundial. 50 a 100 milhões dessas pessoas morreram. 100 anos após, em 2009 a 2010, aparece a swine flu, que é a gripe suína. Foi a segunda mutação do H1N1, infectando de 11 a 12% da população mundial. Morreram mais ou menos 500 mil pessoas. É terrível, queridos. O que tem acontecido no mundo já há muitos anos, o Senhor tem dado sinais da vinda dele. E nós agora estamos vivendo uma epidemia que está dizimando muitas pessoas, mas nós não chegamos nem perto desses números ainda, né? Outra coisa que é sinal, que está na palavra nesse texto de Lucas 21, coisas espantosas, extraordinárias, como surpresas para civilizações, catástrofes como o tsunami que acabou com o sudoeste da Ásia. 14 países foram afetados, causando um terremoto que os cientistas falam ter tido uma energia de 23 mil bombas de Hiroshima. Can you believe? Então, o epicentro, né, teve 9
ponto zero na escala Richter, essa magnitude. Ele foi localizado no Oceano Índico, perto de Sumatra. E isso, né, chacoalhou a Terra, que fez levantar aquela onda gigantesca que destruiu toda a Ásia, sudoeste da Ásia. E depois também nós vimos o que aconteceu com o Haiti, a destruição que foi no Haiti e tantas outras coisas que causam espanto. A criação, por exemplo, de bombas de destruição em massa, a tecnologia usada para destruição. Isso tudo são coisas espantosas que a palavra fala. Um outro sinal que eu quero te falar é sobre a... Outro sinal é a perseguição, versículo 12. Antes mesmo de todas essas coisas, diz a palavra, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Jesus, ele profetizou a perseguição de seus discípulos pelas autoridades e pelo povo judeu. E logo que ele morreu, já começou essa perseguição, né? Mas como que Jesus poderia prever isso? Com apenas 12 seguidores, somente sendo o Filho de Deus. Em meados da década de 70, após Cristo, o imperador Nero, segundo os historiadores, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então a gente conhece a história, ele um megalomaníaco que queria construir sua cidade, Nerópolis, e destruir Roma, porque Roma estava no caminho dele, né? Então ele ateia fogo em Roma, assiste de camarote de cima da colina, deixando somente o bairro cristão e judeu, os dois bairros, sem se queimar. Assim todos pensariam ser os cristãos os autores deste crime. Nesse tempo, começa uma perseguição oficial contra os cristãos, que eram mortos nas arenas do Coliseu por leões famintos, para a diversão do povo e do próprio imperador, né? E naquela época morre então o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eles foram mortos pelas mãos de Nero. E depois disso, seguida de muitas perseguições contra os cristãos. E pela história, no século IV, o imperador Constantino, então, permite os cristãos cultuarem a Cristo. Mas, queridos, perseguição não acaba. Sempre haverá, não é verdade? E como que Jesus previu tudo isso? Na época que ele disse isso, na verdade era humanamente impossível de prever, porque ele tinha um grupo pequeno de seguidores. É bom você saber que a profecia verdadeira se cumpre. E os cristãos, eles na verdade são odiados por causa do nome de Jesus. Tem até um nome aí, é chamado de cristofobia. As pessoas nos odeiam porque servimos a um só Deus, não compactuamos com as coisas do mundo, mas apesar do ódio, o cristianismo continua crescendo. A ponto de outro sinal que Jesus falar é que o mundo inteiro vai ouvir falar de Jesus. Então esse texto de Mateus 24 nos mostra que calamidades vão continuar a acontecer até o retorno de Jesus em glória. Não vamos ter paz. Temos períodos de estio, mas não de paz. Não temos que ter esperança humana na paz, ok? Isso é uma ilusão. Jesus já nos disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Catástrofes, pandemias, isso tudo vai acontecer, ok? Então são esses os sinais de que o mundo caminha para um fim. O verso 9 diz, não vos assusteis, pois é necessário que aconteçam essas coisas, mas não é o fim não será logo. Com isso, Jesus quis dizer que essas pragas estão marcando o dia do fim, mas sinais como esses foram dados por Deus para nos dar certeza que o fim virá. Você acredita nisso? É só ler Mateus 24, é só ler Lucas 21 e tantas outras passagens que o Senhor nos advertiu. Se Jesus acertou todas essas previsões até hoje, ele também acertará o que está no verso 27. Vamos ver? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. Esses sinais acontecem para nos garantir que ele virá. Tudo que acontece à sua
a sua vinda está acontecendo exatamente como ele falou. Esses sinais servem para reforçar a nossa confiança na palavra dele. É necessário que essas coisas aconteçam. Agora eu te pergunto, por que é necessário que essas coisas aconteçam? Sabe me dizer? Para mostrar a nossa fragilidade. Este vírus vai chegar com força, queridos, e não tem muito o que fazer. Mas depois nós vamos aprender a conviver com ele, como foi com o H1N1, o SARS, o MERS. Se cria uma vacina. Mas por causa de um inimigo invisível, toda a economia do mundo parou. Tudo virou um caos. Viagens canceladas, eventos cancelados, casamentos afetados. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade como seres humanos e a fragilidade do governo. Como um único vírus desestabiliza o sistema todo. O mundo todo parou. E mostra também o quanto nós somos dependentes de Deus. Unir o rico com o pobre, famoso com o simples. Somos todos iguais perante este vírus. Também somos todos iguais perante a Deus. É necessário que estas coisas aconteçam. Serve para quebrar a arrogância do homem. No verso 25 fala que angústia entre as nações em perplexidade haveria. Homens amedrontados, homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que virão ao mundo. Mostra que não somos autossuficientes, que não temos controle do nosso destino. Mostra que nós temos um Deus acima de tudo e precisamos dele. Essas coisas devem acontecer preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada e outra, dando oportunidade para aquele que não enxergava, que comece a ver e se entregue a Jesus. Como proceder? Como quando você ver estas coisas acontecendo, tá? A Bíblia fala assim, exultai. O cristão exulta porque está próximo à nossa remissão. Que Deus te abençoe. Essa foi a aula 1. Estaremos na próxima semana estudando Mateus 24. Tome essa palavra no seu coração, estude ela e creia. O fim está próximo, mas ainda tem muita coisa maravilhosa para acontecer. Deus te abençoe.